Muito bem, então a nossa história é contar como é que nós montamos, então, um estúdio de treinamento individualizado. Ele tem três momentos, né? O primeiro momento é a concepção da ideia, como é que nós nos aproximamos da educação física, e depois por que pensar nessa possibilidade do treinamento individualizado, né? Que também como sinônimo que nós chamamos de personal trainer, e depois todo o esforço para se chegar ao final dessa proposta. Está bem assim? Vamos seguir por aqui. Então, essa imagem que você está vendo é o Léo, é meu irmão mais velho, e foi nele exatamente que eu, ainda quando criança, devo ter me inspirado para ir buscar no movimento a satisfação da vida e depois de usar isso a favor do trabalho. Porque eu era muito pequeno e ele já construía prancha de surf, numa época que ninguém tinha. E remava também no rio com iole que ele tinha, fazia aparelhos de ginástica numa fazenda que morávamos no delta do Parnaíba. Isso lá nesse. Depois, na sequência, já quando eu estava na época de ir para a faculdade, fiz o curso então de educação física, porque eu tinha muito interesse nos movimentos. Nesse momento já praticava karatê e queria compreender um pouco melhor tudo aquilo que eu fazia. Após a graduação, então, o canal mais competente que eu tinha naquele momento era a Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro, que oferecia um curso de pós-graduação em treinamento desportivo, que era uma referência no país. E para ali pude conhecer pessoas muito bacanas, que foram inspiradoras, né? Uma delas, com certeza, foi o professor Manuel Gomes Tubino, que era o principal professor do curso, né? Discutíamos naquele momento a questão da individualidade biológica e tudo isso. Isso tudo me chamava muita atenção. Mas era um momento onde nós só trabalhávamos com equipes, né? Ou com atletas, de forma individual, só os atletas de competição. Não havia proposta oferecida a pessoas comuns, né? Isso não estava nesse cardápio nesse ano aí. E a partir dali, quando eu volto para Fortaleza, então comecei a ir em todos os congressos que havia no país, levando trabalhos e levando amigos também junto. Esse aqui é o professor Evandro Martins, depois ele foi aqui um dos implantadores do Instituto Federal aqui numa cidade do Ceará, a cidade de Canidé, e somos amigos até hoje, mas desde esse tempo nós andávamos por aí atrás dos congressos. Poços de Caldas tinha um congresso muito importante. Em 85, nós criamos, então, uma empresa que se propunha a fazer isso, prescrever treinamento para pessoas comuns. Em 86, saiu essa matéria de jornal, isso acabou atraindo uma jornalista que queria saber um pouco mais que ideia nova era aquela que nós tínhamos ali. E, para isso, eu acabei atraindo perto de mim o professor Evandro, esse que eu mostrei há pouco, e mais Fernando Landim, que é outro professor que, no momento, já nos deixou, foi acometido por uma grave doença no ano passado e nos deixou. Enfim, nesse momento, nós éramos jovens e muito animados com a ideia de prescrever treinamento individualizado para pessoas da comunidade, né? Achávamos que podia ser um novo mercado e que o professor de educação física, que naquele momento só tinha os clubes para trabalhar nas modalidades esportivas e depois os colégios, né? Então, nós achávamos que poderia ser muito interessante trabalhar nessa vertente. Mas, de alguma maneira, aquele projeto, também por dificuldade pessoal, né, eu tive que assumir um trabalho em outro estado, fui convidado para presidir uma fundação do governo de esportes, os outros colegas muito envolvidos, aquela ideia ficou conosco há algum tempo e depois ficou um pouco ali em banho-maria, né? Mas lá para frente eu começo, então, a retomar a ida nos eventos do país. Então, ali bem à minha esquerda, já levava meu filho, que a essa altura estava fazendo o curso também de educação física, o Iago. Aqui é o Manuel, professor Manuel, lá de Pernambuco, que eu conheci. Aqui é a Abdala, por aqui. Então, são pessoas que nós íamos encontrando ali nos encontros a nível Brasil. Então, eu fiz uma linha do tempo rapidamente. Então, a partir de 85, o NEAF, que se programou para fazer essa assessoria. Em 90,
e essa ideia ficou ali meio Maria, mas em 90, realmente ela é consolidada no Brasil, segundo Monteiro, no seu livro de treinamento personalizado, já com uma ideia chamada personal trainer, em 90. Então, as pessoas começaram realmente a adotar, a partir daí, essa nova proposta. Em 2012, portanto, 27 anos depois da proposta do NEAF, da primeira proposta de treinamento individualizado, eu realmente volto a montar, então, eu me concentro em montar esse estúdio que nós temos hoje, nós vamos falar a respeito disso. E isso foi seguindo, então, em 2013, fomos recebendo pessoas da FIEF, da FIEP, do CONFEF e tal. Em 2014, voltamos totalmente o olhar para o exercício e saúde, e finalizamos aqui em 2021, onde nós achamos ainda que o estúdio deve ser uma experiência única. Seguindo, então, vou trazer rapidamente algumas páginas de um trabalho realizado pela minha esposa, que foi arquiteta do projeto e também construiu, além da construção, ajudou na construção do projeto, mas também fez todo o projeto de ambientação, os móveis, e também o projeto de identidade visual, né? Então, esse projeto de identidade visual, para que ele se consolidasse, ela foi fazer uma pós-graduação em design gráfico, uma vez que ela já era arquiteta e tinha mestrado em História, Estado de História. Então, ela foi fazer essa pós-graduação com esse objetivo. E trouxe, então, tudo isso para quem está nos acompanhando e pretende montar um estúdio e outra coisa parecida, tem que compreender que há passos a serem dados quando você pensa em um projeto, né? Então, ela fez o briefing com o cliente, que era exatamente a gente, né, sobre o que queríamos. Ela traçou o perfil da empresa, que a proposta era ser um trabalho individualizado, aí, equivalente ao personal trainer agora, né? E baseado exatamente naquela experiência que tivemos lá em 1985 para 86, quando criamos lá o NEAF, que chamava Núcleo de Estudos das Atividades Físicas, né? Então, o projeto de arquitetura tentava conectar, então, pessoas, ativar memórias, descobertas, desejos, emoções e contar histórias. São 3 aspectos de um projeto sustentável, ambiental, econômico e social. Então, o projeto também teve essa preocupação, mas à frente eu falo o que nós utilizamos para atender essa área sustentável. A ideia inicial, quando eu conversei com a Cláudia sobre o projeto, nós não sabíamos nome, nem coisa nenhuma, estava ancorado naquele projeto inicial do NEAF, mas não tínhamos o nome. Mas eu falei para ela que gostaria muito de alguma forma, homenagear o professor Tubino, que era aquele professor que nos motivou, que fez continuarmos nessa profissão. Então, comentei para ela que ele tinha um livro chamado Homens Esportivos, e que ele relacionava o homem primitivo ao homem contemporâneo, e contava da transição epidemiológica, aquele momento que o homem deixa de ser muito ativo, se torna um homem mais sedentário pela oferta de alimentos ali na geladeira e fast foods e tudo isso, e também se torna mais sedentário. Então, começaram a aparecer as doenças crônicas degenerativas a partir daí. Ela fez uma pesquisa, né, em cima dessa necessidade, foi buscar metas do projeto, criou um processo de estratégia para criar todos os símbolos, a marca do estudo, né? Ela se baseou em estudos em academias que já tinha na cidade, para ver as marcas dessas academias, depois a nível nacional e a nível mundial. Então, esse projeto andou por aí, né, buscando esse nome, o estudo do nome acabou recaindo numa ligação disso que a gente falou do professor Tubino, que o nome, então, ficou Origo, que tem a ver com a origem, né? Remete, então, exatamente aqueles homens primitivos, né? Derivado do latim, que significa origem, princípio, procedência, raça, sementeira, berço, causa, começo, estipe, extração, início, matriz, mãe, nascença, nascimento. Ou seja, onde se relacionava aquele primeiro início, onde o homem primitivo fazia seu movimento, né? Lógico que
os movimentos são uma forma natural do ser humano, e por ele se fazer aqueles movimentos, ele, de alguma forma, praticava também exercício. O professor Tubino destaca isso no seu trabalho, e, de alguma forma, com o nome, nós estávamos homenageando aquele querido professor que foi meu orientador, depois tivemos uma amizade por bastante tempo. O público-alvo foi analisado, é claro que é importante que nós saibamos que dependente do trabalho que você quer realizar, essa proposta tem que estar no lugar específico da cidade, não é? Não adianta se eu vou atender público A e B, eu devo estar na área da cidade onde moram essas pessoas. E por aí, por diante, então, o estudo seguiu, né? Vamos buscar aquela pessoa que seria o nosso cliente, que perfil ele teria agora. Isso nós estamos falando em 2012, quando nós iniciamos, mas o estudo anterior, né? Vamos buscar isso. Então, estabeleceu também um conceito criativo, optou-se em estabelecer um contratempo entre o homem primitivo e o homem contemporâneo, como eu falei há pouco, representado pelos desenhos rupestres, base do design de identidade da marca. Ora, se nós estamos acessando o homem primitivo, aqueles para contar essa história do professor Tubino e dar o nome ao estúdio, nós fomos acessar também, então, o homem primitivo para criar a marca. Quer dizer, ela foi, e eu só, na verdade, acompanhei. Então, ela se baseou nas inscrições rupestres para criar o nome e a marca, né? E as cores também foram estudos decorrentes, então, dessa proposta, que foi uma pós-graduação, como eu falei. Quando nós estávamos com a equipe toda pronta e os professores queriam saber o nome, eu digo, não vou dizer o nome agora, nós não tínhamos colocado o nome no estúdio ainda. Vocês vão terça-feira na faculdade tal, que tem aqui na cidade, e vai ter uma apresentação de uma pós-graduação, e vocês vão saber por que tudo desse estúdio, cor, nome, a decoração, toda a relação que nós temos dentro, todo esse valor que nós estamos trazendo para cá. Como é que ele se baseou? Se baseou no estudo de de um ano de pesquisa só para criar o nome. Então, nós levamos toda a equipe para lá, e eles puderam acompanhar, então, os estudos da Cláudia, né? Eu falei há pouco, é minha esposa, que trabalhou nessa proposta, na sua pós-graduação de design gráfico, né? Trazendo, naturalmente, toda a sua experiência da arquitetura também, da história que ela já trazia com ela. Então, o conceito criativo foi colocado, né? Para expressar a marca, foram escolhidos os seguintes conceitos: natureza, bem-estar, saúde, estilo de vida, alimentação saudável, atenção, diferenciação, contemporaneidade, qualidade, experiência, modernidade, inovação, conforto e alta tecnologia. Equipamentos modernos na área da avaliação e do treinamento físico, utilizando recursos tecnológicos, além da oferta de programas exclusivos para atingir um público mais focado na saúde, bem-estar e qualidade de vida. Então, todo um conceito em cima do que a gente pretendia fazer foi montado, né, e foi apresentado durante o seu estudo. Identidade visual, como já mostrei, vou seguir, né, a marca, o conceito da marca, a pintura rupestre, o homem a corrida, o treinamento, a individualidade, a digital, irão compor a assinatura visual da marca. É importante lembrar, de acordo com Tubino, que a corrida não foi inventada por ninguém e pode ser considerada, segundo o autor, o exercício físico mais natural do ser humano desde a pré-história, né? Então, a simplicidade das formas, a representação plana é uma das técnicas detectáveis na arte primitiva. As principais técnicas: exagero, espontaneidade, atividade, simplicidade, distorção, planura, irregularidade, rotundidade e colorismo. Estavam naqueles elementos simbólicos dos rupestres, e ela queria trazer para a nossa marca também. Então, o estudo começa a ser feito com aquele homem correndo de forma primitiva, inspirado nos desenhos dos rupestres, em cima de algum veio de pedra, que também podia simbolizar a impressão digital. Então, a marca de fundo tem a mesma marca de um dedo, que, na verdade, era o meu dedo que foi utilizado como matriz, porque a digital talvez seja a expressão mais individual que o ser humano tem. E a tipografia.
ela foi redesenhada e modificada para dar ao logotipo uma aparência contemporânea, inspirado nas formas arredondadas das máquinas de musculação de alta tecnologia que serão usadas na empresa. Então, já estávamos estudando as máquinas, né? Optamos ali pela Matrix, e ela via os catálogos da marca, então ela acabou utilizando a forma que as máquinas tinham para redesenhar toda a tipografia. E para seguir, tinha existe um subtítulo na marca que chama treinamento individualizado. Então, ela andou por muitas fontes atrás que melhor se ajustasse. Um dia estávamos conversando e eu falei para ela que eu queria um treinamento individualizado embaixo. Eu escrevi assim com a minha letra. Ela olhou para a letra e disse: já achei a fonte. Vamos usar a sua letra na fonte do estúdio. Então, ela teve um trabalho enorme, porque ela teve que anotar todas as minhas letras, números e tudo, para virar uma fonte. E nós usamos hoje essa fonte dentro do estúdio, para números, indicações, informações, mas foi acima dizer assim, foi em cima do próprio autor, né? Então, eu digo que aí a mira não foi um foco, foi uma mira a laser, foi no detalhe do detalhe, né? Então, seguindo um pouco mais, então acabou ficando assim, né? Um pouco do estudo. As cores também tiveram que ser estudadas. A cor, segundo ela apontou aqui, sendo a cor alma do design, está enraizada nas emoções humanas. A cor distingue, identifica e designa um determinado status em sua função simbólica. A cor é um importante elemento de identidade, principalmente quando se refere à identidade visual. Então, ela, no seu estudo de cores, né, montou as paletas de cores, viu que as academias internacionais estavam focadas mais naquelas cores, nas academias nacionais nessa paleta aqui, e nas locais estavam mais nessa. Então, ela criou uma outra paleta que se baseava exatamente nas cores da natureza. Então, ela usou como referência para trazer essas cores da natureza, uma vez que nosso tema, nosso símbolo, todo tinha a ver com rupestres. Então, finalizando, então, ela nos mostra, foi o estudo, como ficou, né? Então, a marca em cima, as cores, Origo, treinamento individualizado. Isso foi para mostrar como vale a pena investir um pouco mais no que você quer, no que você pretende, e os estudos passam, naturalmente, todos os professores que deram aula aqui, como empreendedorismo, falaram disso, né, da meta, do objetivo, da meta, o que pretende, onde quer chegar e tal, tudo isso, até recurso financeiro que pretende empregar. É uma passada rápida sobre essa necessidade também de a gente focar no que se pretendia para esse estúdio. Ninguém cresce sozinho, né? Claro. Então, todas as pessoas do nosso relacionamento, nós fomos conversando. Por isso é importante você criar um laço de relacionamento muito grande. Todos os professores têm colocado isso, que têm falado sobre a necessidade de se relacionar com outros, de ter bons livros, como bem nos alertou essa semana passada inteira o professor Fausto, apontando e perguntando se você já leu esse livro de ser um personal trainer. Você tem que ler todos os livros de personal trainer que estão disponíveis no mercado ou até fora do Brasil, porque ali é a sua base de estudo. Se você é de outra área, a mesma coisa. E se relacionar bem com as pessoas que você acha que pode lhe ajudar e trazer informação. O professor Antônio Carlos Gomes, né? Todos sabem a importância do professor Antônio Carlos Gomes para o treinamento esportivo do mundo inteiro, não é só para o Brasil. Então, nós sempre que vem a Fortaleza, me procure. E eu trouxe durante a construção do estúdio, muitas vezes conversamos, trocamos ideias. Tivemos a oportunidade de estar na Rússia juntos também, por conta de um curso que houve lá na Universidade Estatal da Rússia. Mas Antônio Carlos é um grande amigo e um grande consultor. Trocamos muitas ideias também sobre o que eu pretendia no estúdio. A esse momento, aqui bem à direita está o Iago, que é o meu filho, então, que já estava cursando educação física e já estava finalizando então o estúdio, e nós, a pedido dele, inclusive, nós o mandamos para a Universidade do Porto, em Portugal,
porque também ele passou um ano lá fazendo parte da sua graduação lá, com isso ele pôde acessar algumas coisas que estavam acontecendo na Europa, academias e lugares para apresentar trabalho, foi apresentar trabalho também em outros países, então, com isso, ele se preparou para entender a dinâmica desse estúdio. Hoje ele é o nosso diretor do estúdio e nos representa lá como o nosso principal representante. E, a partir daí, começamos a receber, então, visitas. Uma vez montado o estúdio, visitas importantes. Aqui o professor Almir Grum, presidente da Federação Internacional de Educação Física, a FIEP, que nos presenteou com o Manifesto Mundial da Educação Física do ano 2000, né? Que tem a mão do professor Tubino nesse preparo. Então, nos fez essa visita e também credenciou o estúdio Origo para representar também nessa proposta inovadora naquele momento a FIEP. E hoje acabei me tornando, depois disso, mais para frente, o delegado da FIEP no Ceará. Aqui são pessoas também do CONFEF, do Conselho Federal, à época, então, o professor Sten Hilber e os presidentes locais, e ali também tem diretores do Instituto de Educação Física da Universidade Federal. São vários amigos, então, que estavam nos visitando naquele momento também. Depois, na sequência, fomos recebendo muitas visitas. Professor José Fernandes, aqui, professor Marcelinho, pessoas conhecidas, né? Professor Palomares e Bárbara, que trabalhávamos juntos na mesma universidade. Depois, o professor Antônio Carlos levou o Jadel Gregório, que era um atleta olímpico, né, de salto em distância, estava em preparação, competindo em Fortaleza, esteve com a gente no estúdio. Como eles são altos e grandes, nós parecemos que ficamos muito, muito pequenos ao lado deles ali, né? E o professor Adriano também, ali à esquerda, que é o professor do curso de treinamento e de fisiologia da Universidade Estadual e um grande amigo, nos acompanhou também, estivemos juntos na Rússia durante aquela viagem. Aqui já é o professor Evandro, que foi antigo parceiro lá no NEAF, agora já no Instituto Federal, levou um grupo de senhoras que estava desenvolvendo um estudo, uma pesquisa, e nós fizemos parte do estudo na Origo, né? Usamos aparelhos que tínhamos para fazer uma avaliação daquelas senhoras. E, a partir daí, a Origo tornou-se uma referência na cidade para os cursos de educação física, né? Então, diversos alunos do estágio, geralmente do estágio, faziam contato e pediam para conhecer o estúdio e que eu falasse um pouco sobre a proposta e tudo isso. Então, muitos foram que nos visitaram. Esse é um salão do estúdio, onde acontece treinamento funcional, mas algumas vezes também se torna área para cursos, né? Então, outra vez aqui, visita também, e muitos queridos amigos que vão até lá nos conhecer e saber que tipo de trabalho nós realizamos lá. Aqui já estou mais um pouquinho, já vou acolchar aqui para a gente acabar, professor. Treinamento da própria equipe, né? Então, são treinamentos usando DEA, desfibriladores e tudo isso. A equipe toda é treinada no próprio estúdio. E uma das visitas dessas que a gente tem feito, e que a gente tem muito orgulho, foi um dia no curso no Congresso de Medicina do Esporte, esse que a gente sempre ia todo ano e costuma ir, encontramos o Dr. Cooper. E ele estava rodeado de pessoas importantes e nós ficamos acompanhando, olhando, mas eu estava na minha mão 2 ou 3 livros do Dr. Cooper, do início, da década lá de 70, quando ele viu. Na verdade, a esposa dele viu os livros, me chamou e ficou encantada com os livros e tirou ele do meio de uma quantidade de pessoas em volta dele, tirou ele de lá e chamou ele até a gente e disse: olha, professor, disse para o marido, olha o que eu tenho na mão aqui. Ele ficou encantado, já foi autografando, e as pessoas ficaram lá olhando, e eles acabaram tirando foto com a gente tinha um caderninho do Estúdio Origo, que a gente entrega no final do ano para os nossos clientes, entregamos um para ele, ele fez questão de tirar com a foto na mão, ele é muito gentil, muito, muito educado, mas foi uma grande inspiração para todos nós, daquela geração primeira, que buscava um movimento para
para associar com a saúde. E, a partir dali do estúdio, começamos a fazer publicações. Uma dessas publicamos no European College Sport of Science, o Iago estava na Europa, e foi nos representar, e apresentamos esse estudo lá, que é um modelo de periodização. Chamamos o modelo simplificado. E, como eu falei para vocês, todo o estudo dos rupestres nós fizemos em loco, nós fomos para dentro das cavernas. Isso no final de 2009, 2010, ou seja, nós passamos o ano novo numa pequena cidade no interior do sul do Piauí, chama São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara, onde tem o maior conjunto de imagens rupestres da América Latina. Fomos para lá, eu e minha mulher, fomos para lá para fotografar todos aqueles rupestres, porque nós queríamos para inspirar tudo aquilo que nós estamos fazendo no estúdio. E aí, então, ela faz dois lindos painéis, esse está bem na recepção, o outro atrás, todo baseado naqueles rupestres. Ela, na verdade, passou 7 meses pintando à mão cada peça dessa. Depois aquilo foi queimado em alto grau, em temperatura muito elevada e tal. Então, ela fez todo esse painel, porque ela, eu me disse, além de arquiteta, é design gráfica também, e uma excelente artesã também. Então, ela construiu todo o painel que temos hoje no estúdio, e às vezes recebemos até pessoas ligado à arte ou à arquitetura para conhecer o estúdio, para conhecer o painel, alguns painéis e outras comunicações que temos dentro. Enfim, aqui é só para apresentar rapidamente o estúdio. Então, chegamos a esse resultado, mas mostrando aí sempre que há um esforço e estudo por alguns anos, e que começou, né, talvez a inspiração lá pela infância, e depois criando coisas ao longo da vida, e até chegar a esse estúdio que, exatamente como nós estamos falando de personal trainer, talvez aqui tenham muitos professores personal trainer, então toda a motivação foi exatamente isso, que naquele momento eu te chamei de treinamento individualizado exatamente por falta de outra referência. Então, essa é a sala de força, né? Como vocês podem ver, tudo que nós usamos foi Matrix, e muitas vezes fomos naquele ISA, onde estavam apresentando os equipamentos, estavam todos lá, mas ao ver o Matrix, me apaixonei de cara por tudo que a Matrix produz, e hoje somos parceiros, porque tudo que temos é da área Matrix. Então, essa é a área da cardio, né? Trabalhamos resistência nessa área. Nessa sala à esquerda, nós temos uma sala de avaliação física, uma sala de nutrição à direita. Na parede, nós temos o desfibrilador e outros aparelhos de suporte de vida. Aqui, rapidamente, só mostrando na parede tudo que nós temos aqui na nossa decoração, são objetos com mais de 40 anos, objetos de esporte com mais de 40 anos, são muitos objetos que ou compramos por aí em viagens ou ganhamos de amigos. São raquetes de madeiras, de repente, outro dia eu ganhei um peso, do arremesso de peso, da década de 40, um dardo, e são peças assim, sacola que eu achei no ferro, numa coisa daqueles de antiguidade, aquelas sacolinhas antigas da década de 70. Então, todas essas peças antigas é que ajudam a decorar o estúdio e contar a história do estúdio. Esse é o terceiro andar, nosso último andar. Deixa eu só voltar aqui antes, para mostrar que nós temos um elevador, essa caixa de vidro bem à direita é um elevador que leva até o estacionamento que está no subsolo. Então, nós temos um andar embaixo do estúdio, onde coloca os carros, e temos mais 3 andares. Esse é o segundo andar, e esse é o terceiro, onde temos uma espécie de um galpãozinho muito simpático, onde a gente tem todo o trabalho de trabalho funcional, e também trabalhamos alongamento nesses equipamentos de madeira que chama Five. Foi desenvolvido na Alemanha, esses equipamentos, por um grupo de fisioterapeutas, e desenvolveram exatamente com essa proposta, e nós trouxemos para o estúdio, utilizamos bastante. Temos alguns equipamentos de funcional dentro, vocês podem notar que os espelhos são muito poucos, porque eles só estão em áreas técnicas, eles não estão lá como, vamos dizer assim, como motivo de as pessoas se verem em todo momento. E aqui à frente do estúdio, né, que tem tudo a ver com tudo que a gente está falando,
a gente ainda usa pedras na entrada, bastante vegetação, usa pedras também no interior do estúdio todo o tempo. Então, o estúdio tem essa pegada, vamos dizer assim, mais humanizada. Então, só para voltar a falar daquilo que eu tinha falado antes, só um gole de água aqui rapidinho, o estúdio tem essa proposta da sustentabilidade. Então, toda a madeira que usamos no estúdio, usamos muita madeira, ela são de serrarias certificadas. Nós temos, na nossa comunicação visual, papel são reciclados. Nós temos nós colhemos a água lá do teto, essa água vai tudo para o subsolo, onde temos uma cisterna só para isso, que reutilizamos para fazer aguar jardim, plantas. Então, reutilizamos a água da chuva para isso. A água quente, no banheiro temos água quente, água fria, água quente. A água quente ela é por aquecimento solar, né? Então, do que nós podíamos fazer em relação à sustentabilidade, nós utilizamos no estúdio, e agora, em 2022, vamos entrar com as placas também para energia solar. Então, sempre com essa preocupação ambiental, porque nós achamos que temos que criar essa identidade e essa encanto, né? Essa experiência única no estúdio. Não é? Os exercícios nós já sabíamos fazer com as pós-graduações e estudos que fizemos, todos nós, professores também da equipe e tal. Não tem muito, vamos dizer assim, não tem uma fórmula mágica. A grande fórmula mágica é o relacionamento com as pessoas, é trazer um espaço de experiência única para aquela pessoa ser tratada de forma individual, né? Então, ele passa a ser único, ele sente esse prazer e ele passa a compreender que o que ele paga, ele não está pagando um custo, aquilo vale aquilo para a vida dele, né? É lógico que todos nós sabemos que cada cliente tem uma demanda específica, né? Então, nossos clientes são pessoas que podem pagar por isso e querem ser tratadas de forma individual e com muito carinho. Então, a forma mais fácil de criar um produto seria, então, fazer um serviço que você gosta e queira usar. As pessoas de educação física gostam de movimentos, gostam de exercício, então todo o nosso olhar tem um foco voltado para isso.